mensagem do amor. Conte-me mais uma vez. Maravilhosa mensagem do amor. Em um mundo cheio de trevas, e a pastores ele apareceu. Ouçam, amarrados em pecados, ouçam. Essa mensagem vale para você. Mensagem de amor para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Deus enviou o Filho. Maravilhosa mensagem de amor. Espantou, acabou com o inferno e com a morte, morrendo no alto do Gólgota, sacrificando a si mesmo por nós, deixou-nos a graça surgir. Ouça, essa mensagem vale para você. Mensagem de amor para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Bálsamo no vale da morte. Maravilhosa, gloriosa mensagem de amor. Abre o salão celestial. Júbilo de lá já ecoa muito mais belo, 1000 vezes mais belo que aqui. Deus se reconciliou com a humanidade. Ouça, esta mensagem vale para você. Mensagem de amor para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Man singet mit Freuden vom Sieg, Cantem com alegria da in den vitória. Hütten des Gottes Volks. Das Ja, tendas ihr do povo de König Deus. hat sterbend O gesiegt, rei venceu am com a sua morte blutigen no madeiro Marterholz. do martírio Die da cruz. Rechte des A Herrn ist direita do Senhor erhöht. está elevada. Die Rechte A des Herrn direita do behält den Senhor mantém a Sieg. vitória. O jauchzt ihr Erlösten und Ó redimidos, lobt das jubilem e Lamm, das louvem besiegt hat den o Cordeiro que Tod. venceu a morte. Es singet mit Freuden vom Sieg, Canta-se de alegria die da Schar, vitória. die im Blut überwand, in dem A multidão que Blute die venceu pelo sangue. Siegeskraft liegt, O die poder da vitória está no Welt und sangue Hölle que venceu bezwang. o inferno e a Die morte. Rechte des A Herrn ist direita do Senhor está erhöht. elevada. Die Rechte des Herrn A behält direita den do Senhor Sieg. mantém a vitória. O jauchzt ihr Erlösten und Ó redimidos, lobt das Lamm, jubilem e das louvem o besiegt Cordeiro hat que den venceu a morte. Tod. O singe mit Freuden vom Sieg, Ó, cantem com alegria da du Volk, vitória. das erlöst durch sein O Blut. povo que ele Laut redimiu através do Jubel seu sonst sangue. heimwärts du ziehen. Tu deves seguir para Bald cima bist em du in júbilo. Em sicherer breve Hut.
estará em descanso Die seguro. Rechte des A Herrn ist direita do Senhor está erhöht. elevada. Die A Rechte des direita Herrn do behält den Senhor mantém a Sieg. vitória. O jauchzt ihr Erlösten und Redimidos, lobt jubilem e das louvem Lamm, o das Cordeiro besiegt hat den que venceu a morte. Tod. Die Rechte A des direita Herrn do ist Senhor está erhöht. elevada. Die Rechte A des Herrn direita behält do den Senhor mantém a Sieg. vitória. O jauchzt Ó ihr redimidos, Erlösten und jubilem e lobt louvem das Cordeiro Lamm, das que besiegt hat venceu den Tod. a morte. Nós saudamos nesse domingo de manhã todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente, no nome do Senhor, para uma nova contemplação da palavra. Que o Senhor possa nos abençoar também nesta manhã. Somos gratos por ontem à noite, por sua maravilhosa palavra. A palavra de Deus não é uma letra morta. A palavra de Deus é espírito e é vida. É atuante e realiza aquilo para o qual Deus a envia. Eu gostaria de ler uma palavra da carta aos Colossenses. Ontem nós lemos de Colossenses 1, a partir do versículo 15. Eu leio de Colossenses 2, a partir do versículo 9. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais cheios nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Paulo escreve aos Efésios, primeiro capítulo, versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos de natureza espiritual que estão no mundo espiritual, em Cristo Jesus. E aqui nós lemos: e vós possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e toda potestade. Glória e louvor seja ao nome do Senhor. Ontem à noite nós ouvimos de Colossenses 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, qual seja da Assembleia, da Igreja. Paulo escreve adiante, no versículo 13 está: também vós, que estáveis no estado incircuncidado de vossa carne, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, pela graça. Glória e louvor. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glória e louvor pela plena redenção, pela plena vitória na cruz do Gólgota. Ele pegou a cédula de culpa, ele a pregou na cruz e eliminou, acabou. Irmãos e irmãs, somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez em nós. Somos gratos por aquilo que Ele faz agora em nós. Ele triunfou sobre todas as potestades e poderes, também a morte, o inferno, uma plena vitória no Gólgota. Para nós, Ele conseguiu. Nós somente podemos agradecer a Deus e glorificar o seu nome. Eu peço que o irmão Schmidt venha para orar conosco e em seguida o irmão Frank nos servirá com a palavra. Por favor, irmão Schmidt. Gracioso Deus, nós te agradecemos pela graça e fidelidade. Eu te agradeço pelo privilégio que deste a mim e a nós, que nós e também eu podemos ouvir a sua palavra. Graças seja a ti por isso. A todos nós que ouvimos a sua palavra, que cremos na tua palavra, cremos a ti, nos foi concedido graça. E nesta graça, Senhor Jesus Cristo, tomamos a tua palavra e tu, para que tu sejas glorificado no meio do teu povo. Mas conceda a cada um também graça de trazer a glória, o louvor, porque, Senhor dos céus, nós vivemos no tempo no qual tu predisseste. Quando virmos todas as coisas, devemos elevar nossas cabeças e nos alegrar, Senhor. Nós nos alegramos por tua graça, mesmo que nos entristeça que não podemos estar reunidos como é desejado ou como era, mas por uma coisa nós te agradecemos, que tu fizeste possível que nós ainda podemos juntos vir diante do trono da tua graça, aonde quer que nós estejamos, onde cada um esteja, que nós juntos possamos te trazer a glória e o louvor, te agradecer pela oportunidade que tu desse no nosso tempo, para que a tua palavra ainda possa em todo mundo, a todos, possa ser propagada e alcance a todos. Conceda graça, Senhor, também, que todos que ouvem, também conceda a nós aqui, que estamos diante da tua face, por favor, conceda graça, que nós a aceitemos com todos aqueles que tu determinaste para a vida eterna. Graças seja a ti, ao nosso Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ao Senhor, nosso Deus, seja gratidão por sua santa e preciosa palavra e pela graça que nós temos de crer de coração e, através do Espírito, receber revelado. E quem crê assim, como diz a Escritura, verá a glória de Deus, verá o cumprimento das profecias bíblicas. E também nós, como
igreja dos primogênitos, como igreja do Deus vivo, veremos a direita do Senhor levantada, e nós testificamos: a direita do Senhor mantém a vitória. Irmãos e irmãs, se vocês soubessem quão frequentemente eu, nos últimos dias, orei: amado Senhor, conceda a mim a fé que, como poder da vitória, venceu o mundo. Eu vou ao escritório, subo para lá, subo e desço no escritório e digo mais uma vez: amado Senhor, conceda-me a fé que, como poder da vitória, venceu o mundo. Nós todos sabemos, a multidão vencedora verá a face de Deus, tomará parte no arrebatamento. É simplesmente maravilhoso que nós podemos carregar adiante a santa e preciosa palavra de Deus. Sim, a última mensagem, pela graça, nós podemos carregar adiante. Justamente em Isaías 53, o capítulo mais importante da história da salvação, está escrito: quem creu a nossa pregação, quem creu a nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. E então podemos, na convicção da fé, dizer a todos aqueles que creem: a direita do Senhor será elevada, e eles a verão e vivenciarão. Somos gratos ao Senhor também que todo mundo pode ouvir juntamente. Nosso amado irmão Andreas Miskis disse-me justamente há pouco: ontem 3.500 ligações diretas estavam online, e ainda vem todas as outras ligações que são acrescentadas. E se pensamos no princípio do dia, na Austrália, 8 horas adiante de nós, se formos para a América do Norte, 8 horas atrás de nós. Para uns é noite, às 3 horas da manhã, para os outros é à noite, 8 horas. E se imaginamos, todos se levantam e todos ouvem juntamente. Também nossos amados irmãos que mundialmente proclamam juntamente a palavra, também se notificaram, assim podemos dizer. O melhor testemunho veio hoje do Dr. Mbi. Ele disse: irmão Frank, o ministério do irmão Branham e a continuação através do seu ministério, isto Deus concedeu para que nós fôssemos trazidos de volta a palavra. E ele deu testemunho que a emissora local transmitiu toda a pregação para que todos pudessem ouvir. Nós somos de coração gratos ao Senhor que a última mensagem alcança os últimos que são chamados para fora e vivenciam a sua preparação juntamente conosco. O que se refere ao tempo, assim, para mim, também é muito extraordinária. Pela primeira vez na vida que não podemos ter reuniões regulares. Vocês todos podem se lembrar, como o Senhor disse: reúna-me
o meu povo para que ouçam as minhas palavras. E se olharmos para trás, irmãos e irmãs, também a todos que vieram ainda nesse meio tempo, nós podemos dizer: o Senhor concedeu graça. Agora, em junho, há 46 anos, nós consagramos esse salão, esse edifício a Deus. 1974. Nós, este salão, consagramos a Deus. E de 40 diferentes nações já estiveram irmãos e irmãs aqui, juntos conosco, ouviram a santa palavra de Deus. Mas o mais importante é agora que em 174 países todos podem ouvir juntamente e ver juntamente. Com Deus, tudo será maravilhoso. Também esse tempo que não nos agrada, e muitos perguntam por que nós ainda não temos reuniões. Deixemos esperar ainda um pouquinho. Nós teremos as reuniões novamente e a palavra do Senhor, nesse lugar, nós anunciaremos adiante. Mas também para todos, irmãos e irmãs, que não vivenciaram o nosso tempo, vocês todos sabem, desde 1958, nós temos regularmente ouvido as pregações do irmão Branham e regularmente nós tivemos nossas reuniões e foram anos da bênção, especialmente os anos 70. E eu posso uma vez mencionar, o Espírito de Deus esteve atuante de forma poderosa. E o que foi mais abençoados foram o irmão e a irmã Rus. Os dois abençoados por Deus. Eu ontem à noite disse com irmãos Rus, acima de 50 anos, especialmente com o irmão Rus, eu anunciei juntamente a palavra. E Deus, o Senhor, abençoou acima de pedido e acima da compreensão. Quantas vezes veio falar em línguas, cantar em línguas, e então em nossa língua, e profecias, Deus verdadeiramente abençoou ricamente. Mas, como deveria ser, na vontade permitida de Deus, o inimigo também veio sorrateiramente e de repente foi não mais o irmão Rus e não mais irmão Schmidt, mas o Rus tem que sair, o Schmidt tem que sair. De repente, uma voz se elevou dentro da congregação que anteriormente foi abençoada acima de pedidos e compreensão, mas não estava mais contente com nada, certamente somente consigo mesma, E então veio a grande dificuldade, grande aflição, 1979, mas Deus, na sua fidelidade, que pensou essa vontade permitida para nós, para que a plena vontade de Deus pudesse acontecer. Vocês sabem, quando os nossos dois irmãos, irmão Leonard Rus, irmão Paul Schmidt,
deveriam ser colocados. Os dois nomes, o prenome e o sobrenome, eu recebi audivelmente falado que deveriam ser colocados. Mas então, esta voz simplesmente tomou tudo nas próprias mãos e de repente somente se dizia: meu servo, consagra-me, o irmão Klaus e a irmã Ruth. E vocês sabem todos que vivenciaram isso, o que isso trouxe consigo. E eu também aqui já disse e menciono hoje, para que o mundo inteiro saiba uma vez que também nós passamos pelas mais difíceis provações. E então veio o sábado de manhã, mais ou menos 10 horas da manhã, com alta e clara voz: meu servo, pesquise os Atos dos Apóstolos. Se alguma vez um irmão, junto com a sua esposa, foram consagradas ao ministério, e vocês não podem imaginar o que isto começou em mim quando tive que dizer à profetisa que essa profecia não era de Deus. Nesse momento, literalmente, o diabo estava solto. Mas teve que ser assim que o errado, o que entrou sorrateiramente, fosse revelado, e Deus conceda a graça para que nada próprio, nada estranho possa mais entrar sorrateiramente, mas que a verdadeira proclamação com o verdadeiro atuar do Espírito de Deus ligado com isto está. E como já muitas vezes dissemos, assim como a igreja, pelo derramamento do Espírito Santo, foi chamada à vida e fundada, e como o Espírito de Deus esteve atuante e os diversos ministérios foram colocados, os 5 ministérios e também os 9 dons do Espírito e o Espírito de Deus, adiante por palavra e Espírito dentro da igreja, ele pode então ser atuante. Também hoje trata-se do alvo final, que a pregação da verdadeira palavra, a multidão dos primogênitos, a verdadeira assembleia do Deus vivo, que ela vivencia a última atuação sobrenatural poderosa, Deus que se torne revelado, e então não haverá mais interrupção. Então nós juntos vivenciaremos o aperfeiçoamento. E irmãos e irmãs, creiam em mim, o tempo chegou aonde se cumpre o Espírito e a noiva dizem: vem. Não todos os crentes, mas os que pertencem à noiva do Cordeiro, que pertencem à Assembleia dos Primogênitos, qual seja aqueles que têm um ouvido para ouvirem o que o Espírito tem a dizer às igrejas, aos quais o Senhor, em alta e clara voz, disse, ou pode dizer: bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem.
E nós pudemos constatar em nós mesmos como o Espírito de Deus, em todos esses anos, também através das pregações e o ministério do irmão Branham, nos guiou para dentro da palavra, para todo o conselho de salvação do nosso Deus. E nós pregamos sobre isso, ensinamos e também escrevemos sobre isso. E nós cremos tudo o que Deus disse em sua palavra. E nós vivenciaremos o aperfeiçoamento em breve. Também o tempo que está se passando, todas as outras epidemias e pragas, aqui malária, aqui alguma outra gripe ou enfermidade, mas agora mundial. Tudo acontece mundialmente. O aquecimento da Terra, a mudança climática, somente mundialmente. Irmãos e irmãs, nós temos que, nós queremos todas as vezes enfatizar e dizer: bem-aventurados os nossos olhos, porque o Senhor disse: quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. E nós cremos por plena convicção que o fiel Deus enviou o irmão Branham com a última mensagem de volta à palavra, de volta à Bíblia, de volta ao princípio, de volta à doutrina dos apóstolos, de volta ao fundamento que foi colocado no princípio. E assim, nós agradecemos a Deus o Senhor, que de fato, em cada direção, em cada circunstância, nós fomos levados ao princípio, à origem, nos ensinamentos. Um Senhor, uma fé, um batismo. Tudo Deus, pela graça, revelou. E nós saímos do engano e da bagunça religiosa, fomos chamados para fora, de acordo com a promessa na Santa Escritura: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos aceitarei, vos receberei, e vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei vosso Deus. Todos que são nascidos de Deus, que pertencem à multidão dos primogênitos, nesse tempo vivenciarão as promessas que Deus concedeu à Assembleia para esse período. Eles crerão de todo o coração, aceitarão com gratidão a sua correção, darão razão somente a Deus e somente deixarão valer aquilo o que está escrito na Santa Escritura. Eu gostaria hoje somente, muito brevemente, falar sobre o direito da primogenitura. Todos vocês podem ler. Isso volta até Gênesis capítulo 4, quando o primeiro sacrifício foi trazido por Abel. Vocês sabem, Caim trouxe os frutos do campo sobre o altar, mas Abel sacrificou dos primogênitos. E se então
através de todo o Antigo Testamento, se formos passar para Esaú, o direito à primogenitura não tinha significado. Para Jacó, tinha um significado acima, além da medida. Ele queria, de todas as formas, o direito da primogenitura. E então, na lei, toda a primogenitura pertence a mim. Toda a primogenitura deve me ser santa. Quem ler em todo o Antigo Testamento o que o Senhor ligou com isso, então se torna claro para nós e compreensível porque nosso Senhor e Redentor, como o primogênito, veio a nós para nos dar a filiação, Gálatas 4, versículo 4, a colocação como primogênitos pela graça. Sobre isso poderia ser dito muito. Vamos ler ainda de Hebreus, capítulo 1, e algumas passagens bíblicas que Deus possa abençoar. É minha oração. E eu estou convicto, diante da face do Deus vivo, que a última mensagem, a mensagem da palavra, com todas as promessas, assim como foram dadas em missão ao irmão Branham, assim nós, sob missão divina, nós passamos adiante, proclamamos adiante e carregamos, pudemos carregá-la a todo mundo. E Deus, o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra e sobre todos que aceitam na fé, eles verão o cumprimento de todas as promessas até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Hebreus, no primeiro capítulo, do versículo 1 a 6, brevemente alguns versículos. Havendo Deus, Hebreus 1, a partir do versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder, aleluia, Ele carrega todo o universo pela sua palavra toda poderosa. Ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas celestiais. Sim, poderíamos ler: senta-te à minha direita, até que tenha colocado todos os inimigos por escabelo dos teus pés. E como na palavra de introdução nós ouvimos, nosso Senhor, na cruz do Gólgota, sim,
Ele venceu tudo, Satanás, a morte, todas as potestades. E pela graça, Ele nos concedeu essa vitória. E nós somos de corações gratos por isso. Quantas vezes eu disse, irmãos e irmãs, a ressurreição de nosso Senhor é a garantia para a nossa ressurreição. Nós olhamos para trás, para os meses passados, Sexta-feira Santa e Páscoa e Ascensão e Pentecostes. Como ontem já foi dito, verdadeiros filhos de Deus vivenciam aquilo o que por nós aconteceu na Sexta-feira Santa, quando nosso Senhor, na cruz do Gólgota, Ele exclamou, está consumado. Estava consumado. Os nossos pecados foram expiados. O preço foi pago. E a carta, a cédula de culpa foi rasgada para que, na fé, pudéssemos vir ao trono da graça. E então, o que se refere à ascensão, tão certo quanto nosso Redentor subiu aos céus, Ele anteriormente disse, eu irei vos preparar a morada e retornarei para levar-vos comigo para que estejais onde eu também estou. Nós somos filhos da promessa e cremos cada promessa. A morada já está preparada e o Senhor retornará. E eu vos digo, jamais antes o retorno do Senhor esteve tão próximo, tão palpável, próximo. E o nosso Senhor disse que está diante da porta e nós podemos, pela graça, vivenciar nossa preparação. Então vamos ler ainda no versículo 6, em Hebreus 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deve ser, ou em alemão, deve se inclinar em adoração a Ele. Quando Ele, aos primogênitos, através dos quais recebemos o direito à primogenitura, o Filho, através do qual nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então vem o aperfeiçoamento pela graça. Aleluia, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Então, em Hebreu capítulo 12, essas palavras preciosas, Hebreus capítulo 12, aqui lemos versículo 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, uma assembleia de festa e igreja dos primogênitos que estão escritos e que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ao Monte Sião, o ensinamento deveria vir a partir de Jerusalém e a palavra de Deus a partir do Monte Sião. E a Igreja de Jesus Cristo foi trazida de volta à palavra que no princípio, quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu, vocês todos sabem, aconteceu no Monte Sião, no cenáculo, e a partir daí a palavra saiu e nós voltamos como as primícias, a multidão das primícias, como aqueles que receberam o direito à primogenitura pela graça. Ao Senhor, ao nosso Deus, seja a glória, e do nosso Deus está em Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Antes dele não houve ninguém, e após ele não haverá outro. Ele é o princípio e o fim, e nós agradecemos a Deus o Senhor, que Ele fez o começo conosco e conosco também fará o aperfeiçoamento. Então nós temos ainda a preciosa palavra de Apocalipse 22, e por favor, não esqueçam, como anteriormente já foi mencionado, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem entre eles ouve, diga, vem. E quem na fé leva ao coração, esperará o retorno do Senhor, já como foi dito anteriormente. Quem espera hoje, onde o Espírito e onde está a noiva, somente lá, onde o chamado para fora, onde a correção, onde tudo pode ser arrumado para fora, o que não é de Deus. E por favor, aceitem o Senhor. Ele não levará nenhuma mistura para a glória, nenhum falso doutrinário tomará parte no arrebatamento, não enganados tomarão parte no arrebatamento, somente a noiva do Cordeiro, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo, para o dia da libertação corporal. Aqui em Apocalipse 22, nós lemos versículo 12 e 13. Apocalipse 22, versículo 12 e 13. Vejam, eis que venho cedo. Já anteriormente pudemos proclamar isso tão claro e altamente como agora. Estamos muito próximos antes do retorno do Senhor. E amados irmãos e irmãs, permitam-me também dizer isso mais uma vez. Eu de fato tive a impressão que desde 1979, 40 anos haviam se passado e que um novo período começaria. Eu não tinha noção
como tudo chegaria ao fim, mas eu cumpri a minha missão que o Senhor me confiou. Eu fui de cidade a cidade, país a país, e voei e dirigi para que a última mensagem, a santa palavra preciosa revelada de Deus, fosse levada, carregada a todo mundo, pois assim o nosso Senhor havia predito. O Evangelho do Reino de Deus será anunciado a todos os povos, para testemunho. E então virá o fim. E tão certo quanto o Santo Evangelho, a palavra preciosa revelada, palavra de Deus, como última mensagem, foi anunciada como última mensagem, tão certo, agora o fim virá, assim como o Senhor anunciou e disse. Mais uma vez, Apocalipse 22, versículo 12: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o fim. Que graça que nós podemos crer de coração. Mais um pensamento, irmãos e irmãs. Quando falamos da criação de Deus, nosso Senhor é o princípio da criação de Deus. Não o princípio da criação do céu e da terra, mas da criação divina. Se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criação, uma nova criatura. E o nosso Senhor, que como semente prometida, ele veio já de Gênesis 3, 15, e em Gálatas 3, especialmente, pode ser lido, até que a semente viesse ao qual vale a promessa. Ele, a semente de Deus, veio, o Espírito Santo veio sobre Maria, e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Aqui está o ponto. A palavra é a semente. Mas quando a semente surgiu e trouxe aquilo, o que na realidade é, então também Simeão pôde segurar nosso Senhor Redentor como criação, como criatura, ele pôde segurar em suas mãos. Anteriormente era semente, e agora a semente que havia surgido, que tomou forma, da mesma forma é conosco. Primeiramente, nós ouvimos a palavra é a semente, e tanto quanto nós aceitamos a palavra, então a semente se torna viva dentro de nós, e nós somos nascidos de novo para uma viva esperança. Somos uma nova criatura, nova criação. Eu vos leio de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é.
passou o que era velho, eis que se fez tudo novo. Um novo surgiu. Irmãos e irmãs, nós ouvimos ricamente a palavra de Deus. Ainda gostaria de ler a passagem de Hebreus 12, simplesmente Todo-Poderoso, onde quer que se leia, em todos os lugares. Deus fala conosco através da sua palavra, todos nós. Reúna-me ao Monte Sião, aos juízes, aos justos aperfeiçoados, aos escritos, primogênitos escritos no céu. Estou convicto e posso, diante de Deus o Senhor, na fé, também expressar que não falamos a um grupo misturado, onde pessoas proferem suas próprias interpretações, mas aos chamados para fora, aqueles que desde antes da fundação do mundo foram determinados e estão para vivenciar o aperfeiçoamento, que não somente falam do ministério de irmão Branham e então dão suas próprias interpretações. Amados irmãos e irmãs, se vocês soubessem quantas interpretações daqueles que se referem ao irmão Branham são carregados ou foram carregados dentro do povo, isso grita ao céu. Se refere, é referido ao irmão Branham, ao profeta, e é interpretado aquilo que ele disse de acordo com a própria compreensão, para que agora os muitos grupos em cada país, em todas as cidades, como o irmão Green já naquela época disse, 11 diferentes igrejas na mensagem do tempo do fim. Não, e mais uma vez não. Na última mensagem existe somente uma única verdadeira igreja, a igreja dos primogênitos, que a partir do Espírito de Deus foram nascidos de novo, que tem a natureza de Jesus Cristo em si, e assim como nele se cumpriu tudo o que se referia a ele como Redentor, assim se cumpre nos redimidos tudo o que Deus prometeu, porque somos filhos da promessa. Nós, porque somos filhos da promessa, cremos somente o que Deus disse em sua palavra, especialmente a todos que creem que o Senhor já abandonou o trono da graça. Devo vos dizer claramente, no trono da graça está a arca do concerto. O Senhor, ele jamais esteve sobre o trono da graça. E quando o irmão Branham, na abertura dos 7 selos, disse: agora o Cordeiro abandonou o trono e tomou o livro, então ele não pensa que ele disse para tchau para o trono, mas sim que ele se elevou para tomar o livro e então para revelar os selos. Irmãos e irmãs, eu espero que vocês compreendam o que para mim significa de receber, de cumprir uma missão divina. Eu quero ser aprovado eu mesmo por Deus e desejo que todos que ouvem a sua palavra através da minha boca ouçam a pura e santa palavra e juntos nós vivenciaremos o aperfeiçoamento. Deixe-me ainda
dizer isso uma vez, irmãos e irmãs. No tempo do irmão Branham, ele viu um campo de trigo e ele viu erva daninha no meio do campo de trigo. E ele viu como ambas as coisas estavam inclinadas, ambas pediam por chuva, e ele viu como sobre ambos veio a chuva. E como ambos falaram aleluia e glória ao Senhor, a erva daninha e o trigo, da mesma forma. Mas eu digo isso diante da face de Deus. Está escrito, o Senhor, Ele enviará os seus anjos para que eles retirem toda a erva daninha do meio do campo de trigo, para que na colheita não haja trigo junto com a erva daninha para ser levado aos celeiros celestiais, mas somente o puro trigo. Eu digo diante do poderoso Deus, com a Bíblia na mão, como Deus o Senhor, quando Deus o Senhor me mostrou o campo de trigo já sobremaduro e a nova ceifeira, e me ordenou, meu servo, agora traga a colheita. Eu vi que o campo de trigo, assim como eu vejo tudo aqui diante de mim, sequer uma erva daninha. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Enquanto em espírito eu tive essa vivência, e me chamou a atenção, sequer uma erva daninha. Também no canto do campo de trigo, também não, mas puro e amarelo como ouro, trigo amarelo como ouro. Irmãos e irmãs, nós percebemos que o tempo está sendo ultrapassado e muitos já esperaram o retorno do Senhor, mas Ele tem paciência até que os últimos entrem. Uma coisa é certa, quando o Senhor trouxer a sua colheita e o trigo será levado aos silos, celeiros celestiais, não haverá sequer uma única erva daninha. E eu creio que todos que agora que creem a pura, verdadeira e ouvem a pura e verdadeira palavra de Deus, recebem a redenção através do sangue e vivenciam a sua reconciliação com Deus, recebem sua filiação, e que tudo o que Deus prometeu respondem com sim e com amém, confirmam com sim e amém, e vamos falar isso mais uma vez. Tão certo como na primeira vinda de Cristo, todas as promessas que estavam determinadas para isso se cumpriram. Tão certo, agora tudo se cumprirá. A missão foi cumprida. O Senhor conhece o caminho. O Senhor sabe o tempo, mas também nós reconhecemos que a última fase chegou e que esperamos que o Senhor, de forma poderosa, mova céus e terra e mais uma vez, cumpra a sua santa e preciosa palavra em todos aqueles que creem, que todos mundialmente possam ser abençoados, que todos os tradutores sejam abençoados, que todas as línguas ouçam o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E hoje desejo saudar especialmente o irmão João Lambert e lhe desejar a bênção de Deus, que traduz para o francês, que todos os irmãos
em todos os lugares, todos que estão aqui, todos que em algum lugar estão em casa e traduzem, que a palavra do Senhor possa alcançar os confins da terra. Eu mesmo, nos últimos meses, tornei idoso, sequer posso caminhar, posso ficar em pé sequer, posso mal ver. Simplesmente eu carrego tudo no meu coração, mas sou grato a Deus. Se eu mesmo não mais posso fazer viagens, assim Deus, Ele zelou também por irmãos que na técnica se sentem bem, que dominam tudo, e também todos os irmãos mundialmente. Deus, o Senhor, abençoe todos os tradutores e todos que ouvem a mensagem, a palavra na sua língua, de um lado até o outro. Vamos falar isso pela terceira vez. Somente o Espírito e a noiva dizem vem. Todos os outros têm seus programas. E como alguém por telefone relatou, ele disse, se você soubesse que carismática é feito nas congregações da mensagem, quanto é cantado lá, quanto tempo, batido palmas, e tudo é feito de uma forma carismática, porque creem que o Senhor já veio e agora está no meio deles. Irmãos e irmãs, se ouvimos tudo isso, então isso dói muito, mas quem é de Deus crerá que o mesmo Jesus que guiou os seus discípulos a Betânia e diante dos seus olhos, fisicamente, ele foi levado nos céus. E foi dito, o mesmo Jesus que de vós foi levado para cima nos céus, ele retornará da mesma forma como vocês o viram subir ao céu. Tudo mais é doutrina falsa, é engano, e muitos se deixaram seduzir. E deixe-me dizer isso ainda no fim, em todos os 3 evangelhos nos quais o Senhor falou do tempo do fim, a primeira coisa que ele disse, cuidem que ninguém vos engane. Leiam isso. Cuidem para que ninguém vos engane. Deus conceda a graça. Deixe-me dizer alto e claramente, os eleitos não podem ser enganados. Eles foram chamados para fora, separados, purificados e santificados. São a multidão dos primogênitos e junto com os primogênitos, com o noivo, junto com a noiva, junto com o noivo, festejarão as bodas. Ao nosso Deus seja a glória, que também todos os irmãos servidores, também todos hoje que telefonaram, que todos os irmãos servidores, em todos os lugares, em todas as línguas, somente anunciar aquilo, o que eles podem anunciar a partir da palavra de Deus, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. E nós nos despedimos com a esperança que em breve nós poderemos nos reunir novamente e nesse lugar que nós consagramos a Deus, possamos juntos ouvir a palavra, mas também todos
que não podem vir aqui poderão, em seus países e línguas, ouvir a palavra. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus no santo nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Também hoje, a tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual tu a enviaste. Nós te agradecemos por esse lugar que tu nos concedesse, e nós te agradecemos que, apesar da proibição das reuniões, a tua palavra, a partir desse lugar, pode ser passada adiante a todo mundo. Nós te agradecemos, amado Senhor, e todos que são de Deus ouvirão a voz de Deus, crerão e juntos nós vivenciaremos o aperfeiçoamento. Amado Senhor, eleves tu a tua face sobre todos nós e dá-nos a tua bênção no santo nome de Jesus. Amém. Falar com um anjo. Mas se me faltasse o amor, seria tudo só somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor, meu Salvador, só o amor tem o pleno valor. E se eu protegesse os pobres e me colocasse no fogo por eles, sem amor nada adiantaria. Seria um esforço em vão. Somente amor tem o pleno valor. Somente amor tem o pleno valor. Somente o amor, meu Salvador. Somente amor tem o pleno valor. Se eu soubesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse fé, move montanhas, mesmo assim iria me perder. Se o amor do Salvador, se eu abandonasse
amar o amor do Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente amor tem pleno valor. 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 Somente o amor do meu Salvador.